Olá, tudo bem? Meu nome é Sérgio Mendonça, eu sou especialista em dependência química e hoje nós vamos continuar falando sobre os planos de prevenção de recaída. E hoje eu vou falar sobre estruturas necessárias. Então nós entendemos que os indivíduos eles precisam organizar, depois que eles conseguem estabelecer a abstinência da substância, eles precisam organizar estruturas para que a sobriedade possa acontecer. Essas estruturas, elas são cognitivas, elas são comportamentais, elas são ambientais, elas são espirituais, elas são psicológicas, elas são sociais, elas são inter e intrapessoais. Então o indivíduo ele precisa dar uma ênfase dentro do plano de prevenção de recaída dele em fazer essa construção das suas estruturas. Então, quando muita ênfase é dada à ideia da abstinência, ou quando muito cuidado é tomado só com a ideia da abstinência, eu digo que o tratamento ele se torna algo parcial e insuficiente. Algumas pessoas podem até falar, poxa, mas não é o primeiro passo, parar de usar drogas é um primeiro momento. Então o indivíduo ele para de usar substâncias para que ele consiga, posteriormente, criar estruturas para viver uma vida significativa. E essas estruturas, elas são espirituais, elas são mentais. Geralmente nós falamos sobre a gestão emocional. O indivíduo ele tem que criar a capacidade, ele tem que criar um repertório tanto comportamental quanto emocional, para que ele consiga realmente funcionar dentro da sua vida agora sem a droga. Porque o que acontece? Não é fato que porque o indivíduo parou de usar, imediatamente ele fique funcional. E também não é fato que porque o indivíduo parou de usar, ele retorna para a sociedade agora e a vida dele estará absolutamente alinhada. Não é verdade. Isso é um sonho dourado que muitas pessoas têm e outros profissionais, e muitos profissionais ensinam isso. Isso é uma forma enganosa. Então, na verdade, existem algumas preocupações que a gente tem que ter. A criação, a organização dessas estruturas cognitivas, comportamentais, espirituais, mentais, emocionais, e um foco muito intenso tem que ser colocado, um foco muito forte, não só na mudança do comportamento, mas como também na manutenção dessa mudança. Então, quando a gente fala de um bom plano de prevenção de recaída, a gente fala de uma proposta de mudança para o paciente, que a gente vai apresentar isso no plano singular dele, a gente propõe as mudanças que nós entendemos que são necessárias, mas a gente também precisa de um processo de estruturação da manutenção dos comportamentos desse indivíduo dentro do período de abstinência. Porque se não for assim, o tratamento ele vai sempre vai ser sempre 7-3, né? Porque é parar de usar, não usar e pouca ideia, e pouca ênfase é dada à ideia de fazer uma manutenção no processo de sobriedade, de fazer a manutenção da nova forma de vida, de fazer a manutenção da espiritualidade dentro do processo de prevenção de recaída, aonde proporcionar uma boa estrutura de recuperação para esse indivíduo, uma boa estrutura de comportamento, um bom repertório emocional, uma dilatação no repertório de enfrentamento de situações desse indivíduo, é muito mais importante do que a própria instalação da abstinência. Muitos profissionais vão falar que parar de usar droga é o grande problema, mas não é verdade, tá?
essa não é uma afirmação honesta até. Não é honesto com o dependente, porque o dependente ele acaba desenvolvendo uma crença com base nisso, de que ele só precisa parar de usar, e não é verdade. E aí quando ele percebe que é muito mais do que parar de usar, ele fica frustrado, muito frustrado. E ele percebe que as águas agitadas, as ansiedades da vida, as frustrações, as perdas, as preocupações, os medos que nós sentimos, os pensamentos destrutivos, invasivos muitas vezes, porque sim, eles acontecem, não importa que você está em recuperação. Ao contrário do que algumas pessoas vão falar, poxa, mas você está sóbrio, o medo é falta de fé. Não, não é. O medo ele é um sentimento de autopreservação e ele é inato, ele nasce conosco e ele é importante. O problema é quando esse medo ele te engessa, quando ele se torna um medo paralisante e você acaba por não fazer o que tem que ser feito. Mas quando nós entendemos que realmente nós temos que ter preocupações, vamos colocar o termo no lugar de preocupação, vamos colocar a ideia de zelo, né? Então nós temos que ter zelo com o quê? Com os ambientes que eu vou frequentar, com as pessoas que eu vou me relacionar, com a intensidade de emoções que eu vou colocar em uma relação. Porque assim, é muito importante que as pessoas tenham em mente o seguinte: os padrões de personalidade, eles não vão ser modificados. O indivíduo ele tem que adquirir habilidades de gerenciar esses padrões. Não é uma tarefa fácil. É uma tarefa 1000 vezes mais difícil do que parar de usar substâncias. E fazer a manutenção da mudança quando você volta para a sua vida em sociedade, você sai da clínica, você volta para a sociedade, você tem que trabalhar, você tem que saber lidar com as preocupações do dia a dia, com as ansiedades, com o medo, com as perdas, e ainda fazer a manutenção da tua sobriedade é um trabalho que dá, é um trabalho, é uma obra de arte que você tem que fazer com a sua vida. Você tem que tratar a sua vida em sobriedade realmente como uma obra-prima, como uma obra de arte. Então, o que é necessário? Dentro dessa manutenção, utilizar ferramentas concretas. O que realmente vai dar um novo significado para a minha vida agora? Só parar de usar droga não dá significado novo para a vida. Infelizmente. Bom seria se desse, mas não dá. Infelizmente não dá. É uma ilusão, é um sonho dourado que algumas pessoas alimentam pelo mundo aí, né? Muitos profissionais priorizam a ideia abstemiológica. Então entende-se que o indivíduo tem um problema e a gente precisa fazer esse indivíduo entrar em abstinência. E muita ênfase é dada para isso, mas muitas vezes esse indivíduo sai, ele não tem uma habilidade, por exemplo, em lidar com pensamentos destrutivos. Ou ele percebe uma tendência à grandiosidade. Ou ele percebe padrões de personalidade que requeram muita atenção dele para a sua vida, para os seus processos de sobriedade. Ele não dá atenção para nada disso. Então é muito importante que, a fim de viver uma vida com um significado maior, exista um bom repertório comportamental, um bom repertório emocional, ou seja, criar essas estruturas para o indivíduo. Então, o indivíduo que quer permanecer em sobriedade, ele tem que se preocupar, primeiro, não usar drogas já não precisa falar, que isso é lógico. Mas agora, é necessário que o indivíduo ele crie estruturas para lidar com a família, que ele crie estrutura para lidar com a desconfiança dos pais, com a desconfiança da esposa, com o medo que as pessoas da família terão que ele volte ao uso da substância,
Então são muitos fatores que, se o indivíduo não tiver uma abordagem focada nessas estruturas de comportamento, nessas estruturas cognitivas, na estrutura mental, na estrutura espiritual, na estrutura social, na estrutura ambiental, não vai funcionar o processo de prevenção de recaída. Vai ser um fracasso. Infelizmente vai ser um fracasso enorme. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso, porque a ideia é que o paciente não fracasse. Então, como algumas pessoas falam, quando estão ensinando a prevenção de recaída, algumas pessoas falam, a recaída faz parte do processo de recuperação. Não é verdade. A recaída faz parte do curso da doença. O que isso significa? Significa que no momento que o indivíduo ele está galgando, que ele está buscando, ele está querendo, desejando ficar sem as drogas, ele pode ter um escorregão, ele pode ter um revés no seu processo de sobriedade, recuperação, de abstinência, e ele pode violar essa abstinência. Isso faz parte do curso da doença, e isso pode acontecer em qualquer etapa, pode acontecer nos primeiros 6 meses, pode acontecer nos primeiros 2 anos, pode acontecer depois de 5 anos. Né? Então isso pode acontecer, mas isso não faz parte do processo de recuperação. Ao contrário do que algumas pessoas ensinam por aí. Então, é complicado isso. Então, é necessário essa percepção. A gente tem que entender as ferramentas. Então, a gente tem que entender qual é a principal ferramenta de um dependente químico em recuperação. A prevenção de recaída. E o que é a prevenção de recaída? É você entender tudo que você tem que evitar, pessoas, lugares, hábitos, crenças, pensamentos e por aí vai, né? Palavreado, trejeitos, músicas que você ouve, que muitas vezes servem como estímulos, que eu vou falando nas próximas aulas. São estímulos eliciadores que vão instigando o indivíduo a desejar novamente, porque aquela vez que ele ouviu essa música, ele estava em um momento muito bom do uso da droga. Então ele começa a ter um senso de que, poxa, cara, eu gostaria de viver aquele momento bom novamente que eu vivi nesse dia que eu ouvi essa música. Então a música ela serve como um estímulo eliciador, ou um gatilho, né? Então é necessário entender isso. Então a principal forma de você manejar a dependência química, de você manejar a sobriedade, é através da prevenção de recaída. Entendendo todos os mecanismos, sabendo identificar o que é uma situação de risco, o que é uma situação de alto risco, o que é habilidade de enfrentamento, o que é autoeficácia. Quer dizer, eu tenho autoeficácia, então eu preciso me expor em risco. Não, não é verdade. A autoeficácia não quer dizer que porque você tem autoeficácia tem que se expor em risco. Não. E quando a gente fala de evites, também os evites, eles são um problema. Por que eles são um problema? Porque a gente evita aquilo que é possível. E aquelas situações que são inevitáveis? A gente evita o evitável. E existem situações dentro do processo de sobriedade dos indivíduos que são inevitáveis. E que você vai ter que ter mecanismos de defesa, você vai ter que ter respostas de enfrentamento eficaz para você conseguir se desenvolver no seu processo de sobriedade. E isso você adquire através das habilidades de enfrentamento e da prevenção de recaída. Diante de tudo que eu vou falar aqui durante todas as aulas que nós teremos aqui, que serão muitas aulas. Então acompanhe essa playlist que eu vou fazer e assista todas elas, para que você fique bem treinado, para que você consiga entender como que a dependência de substâncias, de certa forma, né, ou os padrões da época de uso de drogas podem afetar o seu período de abstinência. Porque caso contrário, você vai viver em risco. Então,
entender essa principal ferramenta, que é a prevenção de recaída, a principal ferramenta para manejar a dependência de substâncias, né, que é a principal forma, a principal estrutura para que o indivíduo realmente possa se desenvolver na vida sem drogas. Não é que ele vai se desenvolver na vida porque está sem drogas, não. Porque está sem drogas, ele vai buscar outras ferramentas, outras habilidades que irão tornar esse processo de recuperação um processo robusto. Então a ideia é que o indivíduo tenha um processo robusto de sobriedade. Não que ele viva segurando com os dentes numa corda, com os dentes cerrados. Não. Não, é porque o indivíduo ele tem que se sentir vivo em sobriedade. O meu processo de prevenção de recaída, os meus planos com os meus pacientes, eles sempre são voltados para que o paciente tenha um bom desenvolvimento pessoal, comportamental, emocional. E não que ele viva segurando-se numa corda com os dentes cerrados, não é isso. Né? Então é necessário o trabalho generalizado em diversos tipos de comportamento. Então, quais comportamentos você gostaria de atacar, né, para você conseguir se desenvolver? Então, existem comportamentos que eu gostaria de atacar para poder me desenvolver, mas eu não ataco, porque eu percebo que vai dar um trabalho, porque eu sou dependente, eu sou viciado nesses comportamentos. Então, é muito importante que a gente tenha essa percepção. Ou seja, seres humanos também são viciados em comportamentos, não só em substâncias. A gente pensa que sim, drogas ilícitas, drogas lícitas, açúcar, sal, não. O dependente químico ele também é viciado em comportamento. O dependente químico muitas vezes ele é viciado em roubar, muitas vezes o dependente químico ele é viciado em formas, em transtornos de personalidade, ele é viciado em hábitos, né? Ele é viciado. Por exemplo, o tabagismo é um hábito. As pessoas falam que é dependente, mas não é um hábito. Então é necessário a gente observar esses vários tipos de comportamento, essas várias formas de autodestruição que o dependente químico tem, porque quando ele está numa vida boa aí fora, parece que a maioria dos dependentes se colocam em situações de alto risco e não entendem que, ou muitas vezes nem se colocam, às vezes a situação vem e ele precisa ter resposta de enfrentamento. E essa resposta de enfrentamento depende exclusivamente do exercício da autoeficácia, da prática do repertório comportamental e emocional que ele adquiriu dentro da abordagem terapêutica que lhe foi ofertada. Por isso que o dependente químico, quando está em recuperação, ele precisa entender que haverão conflitos, ele precisa ter habilidade em lidar com conflitos, haverão pessoas jogando culpas de coisas do passado, ele tem que saber lidar com esse sentimento, pessoas acusando, desconfiando, responsabilizando, desacreditando da sobriedade, e o dependente precisa ter habilidades comportamentais e emocionais para lidar com tudo isso. É fácil? Não é fácil, mas é necessário e é legal, é interessante, porque quando você começa a sentir o gostinho, quando você começa a perceber que a sua sobriedade agora ela não é só estar sem drogas, mas ela tem um corpo, ela tem uma robustez, ela tem uma potência, ela é uma sobriedade de alta voltagem, não é qualquer pessoa que vai conseguir desfuncionar tuas emoções. Não é qualquer pessoa que vai conseguir desfuncionar os teus pensamentos. Não é qualquer pessoa que vai conseguir desfuncionar as tuas ideias, os teus objetivos, um relacionamento seu. Não é a opinião de qualquer pessoa ou de ninguém que vai fazer você mudar a sua autoimagem ou mexer com a sua autoestima, com o seu amor próprio. Né? Então é necessário que a gente tenha essa percepção, que a gente entenda isso e essa robustez, essa bagagem de sobriedade, ela é importante e ela tem que ser, e algumas pessoas ignoram, mas é fato que tem que ter didática no processo de recuperação.
Algumas pessoas criticam a teoria. Ah, teoria. Não, mas tem que ter, você tem que estudar a sua sobriedade. Você tem que estudar a recuperação, você tem que estudar os livros técnicos, você tem que estudar a Bíblia, você tem que estudar os 12 passos, você tem que estudar tudo que você puder, porque tudo que você pode examinar, tudo que você pode estudar vai acrescentar repertório para você lidar com uma vida que é lotada de fatores de risco, uma vida que é lotada de sentimentos negativos, uma vida que é lotada de frustrações, uma vida que é lotada de ansiedades, uma vida que é lotada de medo, e você vai ter que saber lidar com tudo isso. Então, o plano de prevenção de recaída, daqui para os próximos aulas que nós teremos, você vai aprender muitas coisas interessantes. Mas até aqui eu quero que fique claro isso, que essa estrutura, ela tem que ser muito bem organizada, né? E eu quero ser o seu terapeuta, eu quero te ajudar a organizar a sua estrutura. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte e compartilha para mais pessoas, para que a gente possa atingir e alcançar outras milhões de pessoas que precisam de ajuda e muitas vezes não têm condições financeiras de pagar um tratamento. Então, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem, que a gente vai toda semana postar diversos vídeos para poder acrescentar na vida dessas pessoas.